Capítulo 12. Antes mesmo que a minha pena tocasse o papel, Edward já estava aqui ao meu lado, dizendo que, se ele estivesse naquele Tory, teria tido o maior prazer em tirá-la para dançar. Ah, e agora ele está possesso. Acho que o deixei constrangido. O seu irmão é uma ameaça pública. Ele arrancou a pena de mim. Só o perdoo porque já faz dias que estamos presos aqui nessa tenda. Juro por Deus que está chovendo desde 1753. Minha cara senhorita Rancourt, peço que perdoe seu irmão. Temo que a umidade esteja prejudicando o funcionamento do cérebro dele. A chuva não dá trégua há dias, mas trouxe consigo a beleza ímpar das flores silvestres, e em toda a minha vida eu nunca tinha visto nada assim. Os campos se transformaram em um tapete bordado, branco e lavanda, e algo me diz que a senhorita adoraria essa bela visão. Carta de Thomas Rancourt e Edward Hawksby para Cecília Rancourt. Em pouco tempo, Cecília já estava recuperada, exceto por algumas casquinhas de feridas nas pernas, nos pontos em que ela não se contivera e se coçara. Ela havia retomado a busca por Thomas e Edward muitas vezes a acompanhava. Ele percebera que um pouco de atividade física leve era bom para a saúde e estava se sentindo mais forte. Assim, quando não fazia um calor opressivo, eles saíam caminhando pela cidade de braços dados, cuidando de afazeres e fazendo perguntas. E se apaixonando. Pelo menos ela estava se apaixonando. Cecília evitava se perguntar se Edward sentiu o mesmo, embora estivesse muito claro que ele gostava da companhia dela e que ele a desejava. Edward criara o hábito de dar um beijo de boa noite nela, e de bom dia, às vezes de boa tarde também. E assim, a cada toque, cada troca de olhares, ela sentia que estava se afundando cada vez mais na teia de mentiras que ela mesma criara. Ah, como ela queria que fosse tudo verdade. Queria ser feliz com aquele homem, queria ser a esposa dele, a mãe dos filhos dele. Seria uma vida maravilhosa se tudo não fosse uma mentira. E se quando tudo desmoronasse à sua volta, não fosse preciso comer um morango para se livrar das consequências. Objetivo do dia: parar de se apaixonar. Em toda a sua vida, Cecília nunca enfrentara um objetivo tão difícil e tão fadado ao fracasso. Já havia pequenos sinais de que a memória de Edward estava voltando. Certa manhã, ele estava vestindo o uniforme quando se voltou para ela e disse: "Faz tempo que não faço isso." Cecília, que estava lendo o livro de poesia que ele trouxera de casa, ergueu os olhos. "Faz o quê?" Ele ficou em silêncio por um instante, de senho franzido, como se ainda estivesse tentando ordenar os pensamentos. Então respondeu: "Faz tempo que não visto o uniforme." Cecília marcou a página com uma fita de cetim e fechou o livro. "Você o veste toda manhã." "Não, antes disso." Ele se deteve, pensativo. Então concluiu: "Em Connecticut, eu não usava uniforme." Ela engoliu em seco, tentando conter seu nervosismo. "Tem certeza?" Ele olhou para baixo, alisando a lei vermelha, que fazia dele um soldado no exército de Sua Majestade. De onde veio isso? Ela levou alguns instantes para entender o que ele perguntava. Sua casaca estava na igreja, mas não era isso que eu estava vestindo quando me trouxeram. Cecília percebeu, sobressaltada, que ele fizera uma afirmação e não uma pergunta. "Eu não sei," respondeu ela. "Talvez não. Não me ocorreu perguntar sobre isso." "Não era, com certeza," afirmou ele. "Estava limpa demais. Será que alguém não teria levado para você?" Edward fez que não com a cabeça. "É melhor perguntarmos ao Coronel Stubbs." "Certamente," concordou Cecília. Ele não disse nada, mas Cecília sabia que a mente dele estava toda, tentando entender a figura que se formava em um quebra-cabeça em que ainda faltavam muitas peças. Ele olhou pela janela, o olhar perdido, enquanto tamborizava os dedos na perna. Cecília pôde apenas esperar até que, de repente, ele ficou alerta de novo, virou-se para ela e disse: "Eu me lembrei de outra coisa." "De quê?" "Ontem, quando estávamos caminhando pela Broad Street, um gato passou por mim e se esfregou nas minhas pernas." Cecília não disse nada. Se houvera mesmo um gato, ela não percebera. "Ele fez aquela típica coisa de gatos," prosseguiu Edward. "Ficou roçando a cabeça na minha perna. Então eu me lembrei. Tinha um gato lá, em Connecticut?" "Sim, não sei porquê, mas eu acho que ele me fazia companhia." "Um gato," repetiu ela. Ele aqueceu. "Não deve significar nada, mas..." A voz de Edward morreu e seus olhos perderam foco outra vez. "Isso quer dizer que sua memória está voltando," falou Cecília com delicadeza. Ele ainda demorou alguns instantes para balançar a cabeça, livrando-se da expressão vaga. "Sim, pelo menos a lembrança do gato é uma lembrança feliz." Ele assumiu uma expressão intrigada. "Você podia ter se lembrado de ter sido mordido," explicou Cecília, "ou arranhado." Ela se levantou, afastando-se da cama. Em vez disso, lembrou-se de um
peixinho que lhe fazia companhia quando você estava sozinho. A voz dela falhou, e ele deu um passo em sua direção. Isso me reconforta, admitiu ela. O fato de eu não ter ficado sozinho? Ela aqueceu. Sempre gostei de gatos, falou ele, quase distraído. Imagino que agora eu gosto deles ainda mais, completou, e abriu um meio sorriso para ela. Vamos recapitular as coisas que me lembrei. Eu não usava uniforme, ele foi contando no dedo. Havia um gato. Ontem você disse que lembrava de ter estado a bordo de um barco, ajudou Cecília. Foram quando estavam caminhando perto do rio, e o cheiro de maresia no ar trouxera de volta uma fagulha de lembrança. Eles estiveram em um barco, dissera. Não um navio, mas uma embarcação menor, feita para permanecer próximo ao litoral. Por outro lado, ponderou ela, dando mais atenção ao assunto do que dera no dia anterior. Você teria necessariamente que usar um barco, não é? De que outra forma teria chegado a Manhattan? Não existe ponte nessa parte da ilha. E imagino que você não tenha vindo a nado. Verdade, murmurou ele. Cecília observou por um momento e não conseguiu conter um risinho. O que foi? Perguntou ele. Você faz uma cara engraçada, comentou ela, toda vez que está tentando se lembrar de algo. Ah, é? Ele assumiu uma expressão que parecia ser sarcástica, mas ela sabia que ele só estava querendo provocá-la. Você fica mais ou menos assim. Ela franziu a testa e tentou fazer um olhar vago. Sentia que não estava conseguindo imitá-lo muito bem. Na verdade, o homem mais irritadiço poderia até pensar que ela estava caçoando dele. Ele a fitou. Você está parecendo uma desvairada. Ou seja, que parece muito um desvairado é você. Ela agitou a mão diante do rosto. Eu sou apenas o seu espelho. Ele soltou uma gargalhada e então a puxou para perto dele. Tenho certeza de que nunca um espelho me mostrou uma visão tão encantadora quanto a sua. Cecília sentiu o sorriso nascendo em seu rosto, embora os alarmes soassem em sua mente. Com Edward era tão fácil ser feliz, tão fácil ser ela mesma, mas aquilo não era a vida dela. Ela não era esposa dele. Aquele papel era emprestado e, no fim das contas, ela teria que devolvê-lo. Contudo, por mais que se esforçasse para não se acomodar no papel de Sra. Hawksby, era impossível resistir ao sorriso dele. Ele a abraçou cada vez mais forte, aproximando-a, até colar o nariz ao dela. Alguma vez eu já falei, começou ele, com alegria na voz. Como me senti feliz ao ver você do meu lado quando acordei. Ela entreabriu os lábios para falar, mas todas as palavras ficaram presas na garganta de uma forma desconfortável. Na verdade, ele nunca lhe dissera aquilo, pelo menos não de maneira tão explícita. Ela balançou a cabeça, incapaz de desviar o olhar, afogando-se na imensidão morna daqueles olhos azuis. Se eu tivesse sabido, prosseguiu ele, sei que teria dito a você para não vir. Na verdade, tenho certeza de que teria proibido a sua vinda. Os lábios dele se torceram daquele jeito meio torto, entre um engasgar e um sorriso. Não que isso fosse capaz de impedi-la, imagino. Eu não era sua esposa quando embarquei, falou ela, baixinho. E então sentiu algo dentro de si morrer, percebendo que aquela poderia ser a frase mais sincera que ela diria durante todo o dia. De fato, concordou Edward. Suponho que não era. Ele inclinou a cabeça para o lado, franzindo o seio de maneira quase igual a que provocava os deboches dele, mas seus olhos continuaram focados. O que foi agora? Perguntou ele, percebendo que ela estudava seu rosto. Nada, é só que você está quase fazendo a mesma expressão de antes. Seu senho estava franzido da mesma forma, mas seu olhar não ficou perdido. Pela forma como você me descreve, devo ser mesmo muito atraente. Ela deu uma risada. Não é isso, seu bobo. Mas é interessante, eu acho. Ela se deteve, tentando adivinhar no que ele estaria pensando. Dessa vez, você não estava tentando se lembrar de nada. Estava. Ele balançou a cabeça. Estava apenas pensando nas grandes questões da vida. Ah, pare com isso. No que estava pensando? Na verdade, eu estava pensando no que precisamos pesquisar melhor as leis que regem nossos casamentos por procuração. Precisamos saber a data exata da nossa união. Não acha? Ela tentou concordar, mas não conseguiu. Edward puxou os punhos da camisa, alisando-a para que não ficasse embolado por baixo da casaca. Você assinou os papéis depois de mim. Então imagino que a data seja a de quando o capitão oficializou o seu lado. Cecília fez um pequeno aceno com a cabeça. O pedregulho engasgado em sua garganta não permitia mais nada. Mas parecia que Edward não estava percebendo o desconforto dela. Ou se estivesse, talvez achasse que ela estava emocionada ao se lembrar do casamento, pois plantou um beijo rápido nos lábios de Cecília. Endireitou-se e disse, acho que está na hora de encarar o dia. Combinei de me encontrar com o Coronel Stubbs, lá embaixo em alguns minutos, e não posso me atrasar. Vai se encontrar com o Coronel Stubbs e não me avisou? Ele franziu o nariz. Não avisei? Imagino que tenha sido um deslize. Cecília não duvidou. Edward não era de guardar segredos.
segredos. Dadas as circunstâncias, ele era surpreendentemente fraco e quando pedia a opinião dela, sempre a escutava. De certa forma, ela achava que ele não tinha muita escolha, considerando o rombo em sua memória. Precisava confiar no bom senso da esposa. Só que ela não achava que houvesse muitos outros homens que fariam o mesmo em seu lugar. Ela sempre se orgulhara do fato de seu pai ter deixado a administração da casa em suas mãos, mas sabia, lá no fundo, que ele não tomara aquela decisão por confiar nas capacidades dela. Ele só não queria ter o trabalho de fazer aquilo. Gostaria de vir comigo? Convidou Edward. Ao seu encontro com o coronel, Cecília arqueou as sobrancelhas. Imagino que ele não apreciaria minha presença. Um motivo a mais para que você me acompanhe. Aprendo muito mais com aquele sujeito quando ele fica de mau humor. Neste caso, como eu poderia recusar? Edward abriu a porta, cedendo espaço para que ela saísse primeiro para o corredor. Acho um tanto curioso que ele esteja sendo tão pouco solícito, observou Cecília. Imagino que seja do interesse dele que você recupere a memória. Não acho que ele queira esconder nada de mim, respondeu Edward. Ele deu o braço a ela para descerem a escada. Ao contrário da semana anterior, não foi por precisar que ela o escorasse, e sim para ser cavalheiro. Era impressionante quanto havia melhorado em apenas alguns dias. A cabeça ainda incomodava, e havia o detalhe de perda de memória, mas a pele perdera aquele preocupante tom macilento, e embora não estivesse pronto para manchar 100 quilômetros, pelo menos conseguia viver a vida normalmente, sem ter que parar toda hora para descansar. Às vezes, Cecília dizia que ele ainda estava com o aspecto cansado, mas Edward replicava que ela estava agindo como uma esposa. Sempre sorria ao dizer isso. Ainda falando do coronel Stubbs, Edward comentou: acho que o trabalho dele é guardar segredos, mas não de você, certamente. Talvez, disse Edward, dando de ombros. Mas pense só, ele não sabe onde eu estive nesses 3 meses, nem o que fiz. Certamente não é do interesse do exército inglês que certos segredos sejam confiados a mim. Isso é um disparate. Agradeço seu apoio inabalável, afirmou ele, abrindo um sorriso espirituoso quando chegaram ao térreo. Mas antes de revelar suas cartadas, o coronel precisa se assegurar de que a minha lealdade permanece intacta. Cecília não ficou satisfeita com a explicação. Eu me recuso a acreditar que ele teria desfaçatez de duvidar de você, resmungou ela. A honra e a honestidade de Edward eram claramente intrínsecas à sua natureza. Cecília não entendia como alguém poderia duvidar dele. Quando entraram no salão, o coronel Stubbs estava de pé, ao lado da porta, carrancudo como sempre. Hawkesby cumprimentou ele ao vê-los, e então acrescentou: sua esposa também veio? Ela estava com fome, respondeu Edward. Naturalmente, respondeu o coronel, mas suas narinas se inflaram da irritação. E Cecília notou que, enquanto os conduzia a uma mesa próxima, o homem estava com o maxilar trincado. O café da manhã que é delicioso, comentou ela, com doçura. O coronel apenas encarou por um instante, e então resmungou algo, que talvez fosse uma resposta antes de voltar para Edward. Alguma novidade? Perguntou ele. Você tem? Infelizmente não, mas Cecília tem sido de grande valia na minha missão de recobrar a memória. Já cruzamos a cidade várias vezes, buscando pistas. Cecília plantou um sorriso plácido no rosto, que foi devidamente ignorado pelo coronel Stubbs. Não vejo motivo para tentar encontrar pistas aqui em Nova York. O que precisa ser examinado é o tempo que passou em Connecticut. Falando nisso, tornou Edward calmamente. Eu estava me perguntando, eu estava de uniforme? O quê? A reação de coronel foi curta e grossa, e estava claro que ele tinha ficado irritado com a mudança repentina do assunto. Hoje de manhã me voltou uma lembrança muito curiosa. Provavelmente não é nada relevante, mas quando eu estava vestindo, ocorreu-me que eu não vesti o uniforme fazia tempo. O coronel apenas encarou Edward. Não estou entendendo. A casaca que estava no hospital, que aliás é esta mesma que estou vestindo, explicou Edward, correndo a mão pela manga. De onde veio? Sei que já possuía essa peça antes, mas algo me diz que ela não estava comigo em Connecticut. Ela estava comigo, explicou Stubbs, irritado. Não seria nada sábio ser reconhecido como casaca vermelha em Connecticut. Eles não são leais à coroa lá? Perguntou Cecília. Há rebeldes por todos os lados, respondeu Stubbs, lançando para ela um olhar irritado. Estão espalhados como grãos de sal, e estipá-los é difícil como o diabo. Estipá-los? Ecoou Cecília. A escolha de palavras do coronel Stubbs era bem preocupante. Não fazia muito tempo que Cecília estava em Nova York, mas ela já conseguira perceber que o cenário político era muito mais complicado do que os jornais da Inglaterra davam a entender. Ela era, e sempre seria, uma orgulhosa cidadã inglesa, mas não podia ignorar o fato de que os colonos tinham queixas muito legítimas. No entanto, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, não que eu tivesse intenção, sentiu a mão de Edward em sua perna, por baixo da mesa, advertindo-a a não falar nada. Queira desculpar, murmurou Cecília, baixando os olhos obedientemente. Eu apenas não conhecia o termo. Pronunciar tal mentira chegou a doer, mas ficou muito claro que era mais lucrativo deixar que o coronel acreditasse que ela não era lá muito esperta, e a última coisa que queria era que ele duvidasse de sua lealdade à coroa. Posso então presumir? Tornou Edward, fazendo a conversa avançar
pensar com uma agilidade serena, que minha falta de uniforme Connecticut indica que eu estava lá como espião? Eu não diria isso, bufou o coronel. E o que o senhor diria? Perguntou Cecília, mordendo a língua quando a mão de Edward apertou sua perna outra vez. No entanto, era difícil ficar de boca fechada. Aquela conversa estava insuportável, com o coronel jogando migalhas de informação aqui e ali, sem nunca dizer a Edward que ele precisava saber. Perdão, murmurou ela. Edward lançou um olhar gélido, mais um aviso para que ela não interferisse. Era melhor que ela parasse de antagonizar o coronel Stubbs, e não apenas pelo bem de Edward. O sujeito também conhecia Thomas, e embora não tivesse sido de nenhuma valia na busca pelo irmão de Cecília, talvez ainda pudesse ser útil. Espião é uma palavra tão deselegante, respondeu o coronel Stubbs, aceitando as desculpas dela com um aceno de cabeça. E sem sombra de dúvida, nada se deve ser discutido na presença de uma dama. Então, o agente infiltrado, sugeriu Edward. Será que isso seria uma descrição mais precisa? Stubbs grunhiu, dando a entender que sim. Edward crispou os lábios, um gesto curiosamente difícil de interpretar. Não parecia estar com raiva, pelo menos não tanto quanto Cecília estava. A impressão que ela teve foi a de que ele estava ordenando as informações em sua mente, arquivando tudo em pilhas organizadas para futuras consultas. Ele tinha uma maneira muito metódica de ver o mundo, uma característica que devia tornar ainda mais insuportável a perda de memória. Edward uniu as pontas dos dedos num gesto reflexivo. Sei que está em uma posição extremamente delicada, coronel, mas se deseja mesmo que eu lembre dos eventos dos meses anteriores, precisarei de sua ajuda. Edward se inclinou para a frente. Estamos, afinal, do mesmo lado. Jamais duvidei de sua lealdade, disse o coronel. Edward assentiu com elegância, mas não posso plantar em sua mente a informação que eu desejo ouvir. Está insinuando que sabe o que Edward estava fazendo lá? Interpôs Cecília. Cecília, advertiu Edward suavemente. Ela ignorou. Se sabe o que ele estava fazendo lá, tem a obrigação de dizer a ele, insistiu ela. Seria muito cruel de sua parte esconder isso dele. Essa informação poderia ajudá-lo a recuperar a memória. Cecília, repetiu Edward de um tom mais duro. Só que ela não conseguia mais ficar calada, ignorando a advertência de Edward. Ela encarou o coronel Stubbs e continuou. Se o senhor quisesse mesmo que ele se lembrasse do que aconteceu em Connecticut, diria a ele tudo o que sabe. O coronel sustentou o olhar dela. Pois bem, senhora Roxby, já lhe ocorreu que as lembranças de seu marido podem acabar sendo influenciadas por qualquer coisa que eu diga? Não posso arriscar comprometer a memória dele com as minhas próprias informações, que podem ser precisas ou não. A hostilidade de Cecília se dissipou um pouco ao perceber que o coronel tinha razão. Mesmo assim, será que a paz de espírito de Edward não valia nada? Então ela via rugas de consternação se formando nos cantos da boca de Edward. Permita-me dizer desculpas ao senhor pelo comportamento da minha esposa, disse ele. Não, atalhou Cecília. Eu mesmo pedirei desculpas pelo meu comportamento. Sinto muito, coronel. Tenho tremenda dificuldade em enxergar a situação pelo seu ponto de vista. Vejo que tudo que a senhora quer é que seu marido se recupere, falou o coronel Stubbs com uma gentileza inesperada. Exatamente, disse ela fervorosamente. Mesmo que o coração de Cecília veio à boca, mesmo que isso significasse para ela a própria ruína. Estava vivendo em um castelo de cartas que desmoronaria no instante que Edward recobrasse a memória. Ela quase sentiu vontade de gargalhar com a ironia amarga da situação. Ela estava batendo boca com o coronel, lutando com unhas e dentes para conseguir um certo resultado que, para ela, só traria sofrimento. No entanto, não conseguia evitar. Queria muito que ele recuperasse, mais do que qualquer coisa no mundo, mais até do que... Foi tomada por um sobressalto. Mais do que encontrar Thomas? Não podia ser. Talvez ela fosse tão horrível quanto o coronel Stubbs, omitindo fatos que poderiam ajudar Edward a recuperar a memória. Mas Thomas era irmão dela. Edward entenderia. Pelo menos, era isso que ela dizia a si mesma. Cecília ouviu a voz de Edward no fundo da mente, como se estivesse do outro lado de um longo túnel. Querida, ele pegou a mão dela esfregando-a. Você está bem? Está com as mãos geladas. Bem devagar, ela despertou de seu desvaneio e seus olhos foram focando no rosto preocupado de Edward. Parecia que você estava sufocando, disse ele. Cecília olhou para o coronel, que também observava um pouco preocupado. Sinto muito, falou ela, percebendo que o som de Edward tomara como um sufocar fora, na verdade, um soluço. Não sei o que deu em mim. Não há por que se desculpar, disse o coronel Stubbs, para a surpresa de Cecília, e a julgar pela expressão de Edward, para a surpresa dele também. Você é a esposa dele. É a vontade de Deus que a senhora priorize o bem-estar de seu marido. Cecília deixou que um minuto se passasse e então perguntou: O senhor é casado, coronel Stubbs? Já fui, respondeu ele, sucinto pela expressão em seu rosto. Ficou muito claro o que ele queria dizer. Sinto muito, murmurou ela. Por um instante, o coronel abandonou uma postura sempre estoica e uma sombra de dor percorreu seu rosto. Já faz muitos anos, tornou ele, mas não há um dia sequer que eu não pense nela. Num ato impossível, Cecília esticou o braço e pegou a mão dele. Tenho certeza de que ela sabe disso, respondeu ela.
O coronel assentiu de forma meio brusca e então bufou, recompondo-se. Cecília recolheu a mão. Passando um momento de conexão entre eles, teria sido estranho manter o contato físico. Com sua licença, agora preciso ir, falou o coronel Stubbs, olhando então para Edward. Quero que saiba, capitão, que rezo para que consiga recuperar a memória, e não apenas porque talvez o senhor possua informações que possam ser cruciais à nossa causa. Não faço ideia de como seja a sensação de perder a lembrança de meses inteiros, mas posso imaginar como isso deve incomodar a alma. Edward aqueceu em resposta, e ambos se levantaram. E para sua informação, capitão Hawksby, prosseguiu o coronel, o senhor foi mandado para Connecticut para reunir informações sobre o porto deles. Edward franziu o seio, mas minhas habilidades cartográficas são muito medianas. Acho que não estavam interessados em mapas, embora, sem dúvida, eles não fossem ser úteis. Coronel, interveio Cecília, levantando-se também. A missão de Edward era investigar algo específico ou era mais uma viagem do reconhecimento geral? Lamento, mas não posso dizer. Então era algo específico, o que fazia muito mais sentido. Obrigada, agradeceu ela, educadamente, inclinando a cabeça em uma mesura. Ele tocou a ponta do chapéu em resposta. Senhora, capitão Hawksby, o coronel virou-se para ir embora, mas deteve-se ao dar o primeiro passo, voltando-se outra vez para ela. Alguma notícia de seu irmão, senhora Hawksby? Não, disse ela. Contudo, o Major Winks tem sido muito prestativo. Pediu a ordenança que inspecionasse os registros do hospital. E, infelizmente, não havia nada lá. Nenhuma menção a Thomas. O coronel assentiu, devagar. Se alguém poderia ter alguma ideia de como encontrá-lo, esse alguém seria o Winks. Eu e Edward iremos ao Harlem, assim que possível, comentou Cecília. Ao Harlem? Stubbs olhou para Edward. Por quê? Queremos visitar a enfermaria, respondeu Edward. Sabemos que Thomas estava ferido. Talvez o tenham levado para lá, mas ele certamente não ficaria por lá. Ainda assim, alguém pode ter alguma informação, insistiu Cecília. Vale a pena tentar. É claro, o coronel Stubbs fez outro cumprimento com a cabeça, tanto para ela quanto para Edward. Desejo boa sorte em sua empreitada. Cecília acompanhou com os olhos enquanto o coronel se afastava e virou-se para Edward no instante em que o outro se foi. Desculpe. Ele ergueu as sobrancelhas. Eu não devia ter dito nada. Não era da minha conta interrogá-lo, e sim da sua. Não se preocupe, disse Edward. A princípio fiquei aborrecido, mas você conseguiu virar o jogo. Eu não sabia que ele era viúvo. Acabei perguntando por acaso, confessou ela. Edward sorriu e pegou a mão dela, acariciando-a de maneira reconfortante. Venha, vamos nos sentar para comer. Como você mesma disse, o café da manhã aqui é muito bom. Cecília permitiu que ele a conduzisse de volta à mesa. Estava se sentindo curiosamente trêmula, tonta. Torcia para que um pouco de comida a ajudasse. Ela sempre fora do tipo que precisava de um bom café da manhã antes de encarar o dia. Enquanto se sentava na frente dele, Edward comentou: preciso confessar que fico contente por ter uma heroína tão leal ao meu lado. Cecília ergueu os olhos, surpresa. Não senti a altura da alcunha de heroína. Acho que você não percebe o quanto é forte, continuou ele. Ela engoliu em seco. Obrigada. Que tal irmos ao Harlem hoje? Hoje, ela se impertigou, atenta. Tem certeza? Já estou me sentindo muito melhor. Acho que consigo dar conta de uma pequena viagem ao norte da ilha. Mas, tem certeza? Sim, vou providenciar uma carruagem para partirmos logo depois do café da manhã. Ele fez um gesto para sinalizar ao estalageiro que eles gostariam de pedir a comida e voltou-se de novo para ela. Vamos concentrar nossa atenção em Thomas. Para ser sincero, mal posso esperar para tirar o meu trabalho investigativo da cabeça. Pelo menos por hoje. Obrigada. Suspeito que não descobriremos nenhuma novidade, mas jamais poderia conviver em paz comigo mesma se nem mesmo tentasse. Concordo, nós devíamos a bacon. O rosto de Edward se iluminou por completo quando o estalajadeiro pôs uma travessa com bacon e torradas no meio da mesa. Já estava um pouco frio, mas isso não fez muita diferença. Tamanho era o apetite dele. Sinceramente, falou Edward, enquanto mastigava, deixando de lado os bons modos à mesa. Isso não é a coisa mais fantástica que você já experimentou? A mais fantástica? Perguntou ela incerta. É bacon. O mundo sempre parece um lugar menos deprimente quando comemos bacon. Interessante filosofia. Está funcionando muito bem para mim agora mesmo. Cecília não resistiu ao bom humor dele e também pegou uma fatia. Se bacon era mesmo comparável à felicidade, não seria ela a contrariar? Sabe, disse ela, falando de boca cheia. Se ele podia ignorar a etiqueta à mesa, então ela também podia. Este bacon nem é tão bom assim, mas você está se sentindo melhor, não está? Cecília parou de mastigar, pensativa, e sua cabeça pendeu para o lado. Sabe de uma coisa? Você está certo, admitiu ela. Lá estava, de novo, o sorriso insolente dele. Eu costumo estar certo. Contudo, enquanto eles continuavam a devorar o café da manhã, ela sabia muito bem que não era o bacon que a fazia feliz naquele momento. Era o homem do outro lado da mesa. Se ao menos ele de fato fosse seu marido.
Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!